Gente, vamos lá. A autoestima ela está completamente relacionada ao nosso ser e estar. Quando convivemos com outras pessoas, nós temos a propensão de somente enxergar elas e os seus funcionamentos, esquecendo nossas próprias demandas e os nossos próprios mecanismos. Nós precisamos constantemente perceber que essas relações elas são feitas de duas perspectivas. A de quem está ao nosso lado e a nossa, que também merece muita atenção. Dessa forma, a nossa autoestima ela consiste nessa relação que nós constituímos com nós mesmos. Isto é, ela conversa com tudo aquilo que carregamos, com toda a nossa bagagem, a forma como nos comportamos e até a maneira de enxergar o mundo à nossa volta. Então, estabelecer o equilíbrio e a manutenção dessa autoestima, ela é fundamental para um bem-estar constante, ou seja, para a gente poder ficar bem o tempo todo. É claro que nem todos os dias vai ser fácil você realizar este olhar interno. Às vezes, como em qualquer tipo de outra relação, a gente acaba ocorrendo conflitos, diálogos extensos e discordâncias nas nossas ações. E é nesse momento que acontece o arrependimento e as mudanças também da nossa forma de enxergar a vida. Mas então, aí vocês devem me perguntar, mas Ana, então o que é autoestima? Quando perguntamos o que é autoestima, nós nos voltamos à boa percepção que cada pessoa carrega de si mesma, suas características e o bom relacionamento que ela estabelece com as próprias ideias. A autoestima, gente, ela está ligada a uma maneira positiva, como nos relacionamos com os nossos comportamentos, como se conseguíssemos nos reconhecer de uma forma satisfatória, nos respeitando e admirando na medida certa. Daí também a insistência da palavra equilíbrio. Quando tratamos de autoestima, a gente precisa perceber o equilíbrio. Isso porque, com a existência de uma irregularidade, isto é, com uma autoestima baixa ou alta demais, nós acabamos encontrando distorções na nossa realidade. Esses pontos, eles podem desgastar as nossas relações internas e as relações externas. Além disso, a autoestima também ela está ligada à forma como nos valorizamos ou, eventualmente, deixamos de nos valorizar. Afinal, ela é um termômetro das nossas impressões internas sobre nós mesmos. Essa autoimagem que a gente acaba construindo com o passar do tempo, ela é baseada em nossas próprias experiências e nos meios em que a gente vai se colocando ao longo do tempo, pois somos seres sociais e frutos de muitas influências externas, ou seja, a gente não está aqui sozinho, né? Dessa forma, gente, uma pessoa com uma autoestima bem equilibrada, que apresenta uma satisfação com o seu comportamento e com suas escolhas de vida, elas têm tendências a se relacionar de um modo mais saudável e mais leve com o mundo. Isso é fácil. Mas quais são as bases da autoestima? Então, para a gente entender as bases da autoestima, nós precisamos compreender que, como o processo de relacionamento consigo mesmo nem sempre ele vai ser agradável, porque ele te coloca frente a frente com os seus medos, os seus defeitos e características não tão atrativas, é necessário ter paciência para a gente poder desenvolver a autoestima. Ninguém aprende, gente, a gostar de si mesmo do dia para a noite. Não é assim que a coisa funciona. Ainda que muitas pessoas amem a si mesmas e gostem de compartilhar isso por aí, é importante lembrar que elas também tiveram o seu próprio processo. Mesmo que ele tenha sido ao longo do crescimento, ao longo da vida dela, e mesmo que ela pode ter construído isso com a ajuda de alguém. Mas os ambientes propícios são essenciais para você desenvolver uma boa autoestima. O que isso quer dizer? Ninguém consegue se enxergar de forma carinhosa e profunda em um espaço onde todos ao seu redor te diz que você não é aquilo, te diz o contrário, por exemplo. Então, gente, cercar-se de pessoas e coisas positivas é sempre importante para solidificar os principais pilares da autoestima, que é a autoconfiança, o autorrespeito e, por fim, a autoaceitação.
O que seria essa autoconfiança? A autoconfiança é importante porque ela otimiza as suas atitudes e diminui o sentimento paralisante, que é aquele sentimento de medo. Ela tem a capacidade de quebrar as travas que te impedem de você se relacionar. E como consequência, vai ajudar na sua desenvoltura. O autorrespeito. O autorrespeito aparece mais quando o assunto é os seus limites e a forma como você costuma tratar a si mesmo. Geralmente, com o avanço da internet e a facilidade de acompanhar as vidas dos nossos amigos, né? Dos nossos familiares e até mesmo pessoas que a gente nem conhece, a gente cria uma forte tendência, isso é importante, gente, a nos compararmos com os outros. E o que acontece quando a gente se compara? Nos rebaixamos sempre. Isso pode abalar o nosso autorrespeito, fazendo com que nos cobremos mais e mais todos os dias. Além do mais, enxergar de maneira negativa, nos enxergar de maneira negativa, quando a gente se refere, né, a qualquer ação nossa. E por fim, gente, o último pilar para a gente poder compreender como melhorar a nossa autoestima é a autoaceitação. Ela se apresenta quase como uma consequência do desenvolvimento das outras, que a gente já falou aqui. Mas também ela pode exigir mais das pessoas. Uma vez que se autoaceitar, ela envolve um olhar sincero e compreensivo sobre as suas demandas próprias, sobre as suas próprias demandas. Então, aceitar-se é abraçar suas qualidades, mas também os seus defeitos. É abrir mão das expectativas dos outros para estabelecer o seu próprio padrão satisfatório. E esse é um importante passo no descobrimento de como você vai conseguir aumentar a sua autoestima. Mas então, como melhorar essa autoestima? Ainda que não seja, gente, um processo muito fácil, nós sabemos que se trata de um desenvolvimento que você pode aprender com o tempo. Lidar com a autoestima é completamente possível se a pessoa se atentar a alguns detalhes do cotidiano. Eu vou falar aqui agora algumas dicas que pode otimizar esse aprendizado, ajudando vocês a se desenvolverem e melhorar as habilidades para vocês começarem a cuidar e ter uma autoestima mais saudável e mais equilibrada. Eu irei falar aqui agora alguns passos práticos para ser realizados no dia a dia que pode levantar a sua autoestima. Vamos lá, vamos para o primeiro. O primeiro se chama autoconsciência emocional. O que significa isso? Desenvolver uma autoconsciência emocional é um passo essencial para você compreender as origens de uma possível autoestima baixa ou inexistente. As nossas emoções, elas têm um poder indescritível sobre as nossas ações. Então, nossa forma de absorver as coisas vai influenciar muito nisso. Exercitar uma autoconsciência emocional significa você entender um pouco mais sobre os seus próprios sentimentos, acompanhando todo o caminho que eles fazem em você até se transformar em uma reação no nosso cérebro. Isso é muito importante para descobrir como você vai melhorar a sua autoestima, porque identificando o seu sentimento fica muito mais fácil de você trabalhar eles. Sem falar que esse é um olhar interno que gera um profundo autoconhecimento nas pessoas. Se autoconhecer, ter consciência das suas ações e dos seus limites, facilita o entendimento da autoestima. Porque visualizando as problemáticas que nos impedem de relacionar bem com a gente mesmo, fica mais prático de resolver do que os possíveis bloqueios que a gente tem na nossa vida. Número 2. Diferenciar a culpa de responsabilidade. Uma vez que os seus sentimentos passam a ser identificáveis e mais acessíveis para ser trabalhados, é preciso identificar na sua mente a diferença entre culpa e responsabilidade. Quando percebemos que andamos com a autoestima muito baixa e que precisamos contornar este cenário, procuramos nos culpabilizar de imediato, sendo ainda mais agressivos e cruéis com nós mesmos. E isso é muito perigoso e completamente desnecessário. Então, faz necessário diferenciar o que seria realmente de fato nossa culpa e o que é, na verdade, a nossa responsabilidade, para que assim possamos ter pensamentos mais positivos e uma vivência muito mais leve. Culpa, gente, é um sentimento completamente paralisante.
ele cria nas pessoas uma sensação de incompetência e de insatisfação consigo mesmo. Impressões contrárias ao que precisamos para ter uma autoestima mais elevada, né? Isso não é saudável, ainda que seja necessário em certos momentos. Já o sentimento de responsabilidade, ele projeta em nós mesmos a necessidade de melhoria, isto é, nos faz refletir sobre nossas ações e, consequentemente, cria a vontade de evoluir. Então, ao observar os motivos das nossas ações e perceber que não temos estabelecido uma autoestima saudável para nós mesmos, precisamos assumir uma posição de responsabilidade e não de culpa. Número 3. Observar suas experiências como únicas. Então, com o avanço das tecnologias e a popularização das redes sociais, nos habituamos a ter um universo inteiro na palma de nossas mãos. Essa situação nos permitiu ter muito mais acesso a determinados serviços e ações. Em contrapartida, nos colocamos também em uma maior exposição e observamos mais o comportamento das outras pessoas. Então, acompanhar a vida alheia na internet se tornou muito mais que um hábito, sendo agora um vício que já faz parte da vida de bilhões de pessoas. O problema dessa prática está na forma como a gente reage aos conteúdos que a gente acompanha na internet. Uma vez que recebemos esses estímulos todos os dias das nossas vidas e nem sempre lidamos com isso de uma forma saudável. Então, ver e interagir com a vida de várias pessoas ao mesmo tempo pode ser um grande desafio para a nossa autoestima. Afinal, estabelecemos uma comparação constante com o que o outro nos apresenta. E nessa, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E aí, gente, a gente acaba esquecendo que muito mais do que aparece nas redes sociais, nem sempre é real. E ainda que fosse, nós temos a tendência de querer introjetar essas características plastificadas em nossas vidas. Esse, gente, é um gatilho exato para destratar a nossa autoestima. E aí, o que acontece? Nós precisamos compreender que a nossa vida é só nossa, digna de nossas experiências e de mais ninguém. E nós precisamos encarar os nossos processos de uma maneira mais tranquila, porque dessa maneira nos livra de uma culpabilização pesada e de uma cobrança exagerada, pois entendemos que somos pessoas diferentes, com prioridades e contextos muito diversos. Esse é um tipo de postura que devemos adotar para criar uma harmonia com a nossa autoestima, ainda que demande um certo tempo e energia. As coisas não acontecem assim, né? Um piscar de olhos. Outro ponto, reconhecer-se. É muito comum quando falamos do status profissional de relacionamento que nos perguntemos como eu vou melhorar a autoestima feminina ou até como melhorar a autoestima masculina. Nesses casos, gente, geralmente o que falta é uma espécie de reconhecimento individual. Ou seja, muito além da autoaceitação, se faz necessário um processo de reconhecer-se, olhar-se e, acima de tudo, entender-se. Como já até falamos aqui no instante, vivemos um mundo onde as comparações são constantes e os padrões de satisfação são difíceis, se não impossíveis de alcançar. A gente, sabendo de tudo isso, nós precisamos realizar um trabalho de valorização própria, ainda que as pessoas ao nosso redor não saibam nos dar esse devido valor. Dar um passo em direção à autoconfiança é essencial para absorver mudanças na maneira de você se portar. Afinal, precisamos ter uma estabilidade e um controle das nossas ações para a gente poder realizá-las com primor e com objetividade. Reconhecer-se, gente, se torna indispensável, porque só assim criamos uma autoconfiança que impõe um respeito e aos limites certos nas nossas relações interpessoais. Outro ponto. Pequenos passos são grandes vitórias, comemore-as. Ao se perguntar como eu vou melhorar minha autoestima, você precisa ter em mente, além dos motivos pelos quais ela está baixa, as motivações pelas quais você quer elevá-la. Por que eu quero me sentir melhor? Sendo assim, quando estamos nesse processo de elevação,
nós precisamos nos atentar constantemente às pequenas vitórias que conquistamos no dia a dia. Conseguir entregar um trabalho, realizar uma atividade pendente, responder mensagens esquecidas ou simplesmente fazer os exercícios que você planejava há meses são pequenas conquistas que podem demandar uma grande energia sua. Então, olhe para essas atividades e sinta o prazer de realizá-las. Isso é uma sensação única, gente, e que deve ser comemorada. Uma vez que essa demanda de organização e movimento só vai partir de você. Não há nada de errado em sentir orgulho de si mesmo. É até importante praticar esse reconhecimento próprio. Porque nem sempre ele vai vir de pessoas de fora, né? Então a gente precisa se autovalorizar. Esse exercício nos deixa mais confiante e produz um sentimento essencial para a desenvoltura da sua autoestima. O de ser suficiente para si mesmo. Quando nos achamos suficientes para nós mesmos, é como se acreditássemos na nossa capacidade de fazer qualquer coisa. Ou seja, é um sentimento que nos impulsiona, nos joga para frente, como tem que ser nas dinâmicas da vida. Certo? Um outro ponto. Fale sobre suas questões. Como melhorar a minha autoestima é um questionamento carregado de muitas inseguranças e medos paralisantes. Nós precisamos enfrentar todo tipo de problema que envolve essas questões internas. E é aconselhável que se procure alguém para desabafar ou pedir ajuda. Certamente, quando tratamos de questões voltadas à autoestima, precisamos compreender o que isso significa. Uma autoestima baixa traz consigo um enorme nível de vulnerabilidade. Logo, as pessoas com essa situação, elas tendem a desenvolver uma maior timidez e resistência em pedir ajuda. Isso é perigoso e precisa constantemente ser trabalhado com essas pessoas. Afinal, todos nós enfrentamos algum tipo de dificuldade emocional, que exige certo diálogo e liberação de energia. Dessa forma, precisamos compreender que tratar dos assuntos internos não representa de forma alguma sinais de fraqueza e de inferioridade. Falar sobre os nossos sentimentos deve ser um exercício de busca e de aprimoramento, daqueles que geram um forte alívio e garantem um bem-estar se forem feitos a longo prazo. Tá certo?